Do terror de uma parede da morte, ao risco de ser enterrado vivo, gritando por socorro, até a pior morte que consigo imaginar, estas são 4 das maiores tragédias do montanhismo. Como sempre, recomenda-se discrição ao espectador. Quem acredita em sorte vai se horrorizar com esta primeira história, porque acontece que a sexta-feira 13 também é o dia de um dos piores incidentes de montanhismo de todos os tempos. Na sexta-feira, 13 de julho de 1990, 45 alpinistas azarados estavam instalados no acampamento 2, o segundo acampamento base, para quem queria escalar o Pico Lenin. A montanha integra a cordilheira de Pamir, que forma a fronteira entre Tajiquistão e Quirguistão. Centenas de alpinistas tentam escalar o Lenin anualmente, pois é considerada uma das ascensões mais fáceis acima de 7.000 metros. O terreno é fácil de atravessar, mas surpreende como essa montanha para iniciantes matou tantos em um só dia. Segundo os guias, tudo seguia conforme o planejado. O grupo de 45 alpinistas de 5 países diferentes havia chegado com segurança ao acampamento 2 a 5.300 metros de altitude. Outro grupo de alpinistas os seguiu até o acampamento 900 metros abaixo. No acampamento, todos estavam animados e bem. Com clima estável, pareciam conseguir chegar ao cume em alguns dias, se nada mudasse. Até a montanha mais fácil pode se tornar mortal rapidamente. Enquanto a maioria dos alpinistas dormia, um terremoto de magnitude 6,4 estremeceu sob eles, a 135 milhas abaixo da Terra. Isso não era novidade. Alpinistas locais sabiam que as placas tectônicas que formaram as montanhas também provocavam terremotos frequentes. Na maioria das vezes, esses terremotos não incomodavam. Devido à neve espessa, era improvável que os alpinistas sentissem o tremor, mas a montanha sentiu. A 900 metros acima do grupo adormecido, o terremoto soltou um sirac, uma espessa coluna de gelo. Parece bonito, mas quando blocos de gelo enormes desabam montanha abaixo, é quase impossível escapar. Em segundos, o sirac virou uma parede em queda, acumulando neve enquanto descia ruidosamente. Ao chegar ao acampamento, a avalanche já levava 1 milhão de toneladas de gelo e rocha a quase 320 km por hora. Antes de qualquer reação, o gelo e a neve atingiram as frágeis barracas, soterrando 43 alpinistas. Somente 2 alpinistas não foram soterrados, sofrendo apenas fraturas em um braço e uma perna. Não sei o que pode ser pior que ser atingido por uma avalanche, mas para mim deve ser ouvir seus amigos enterrados na neve gritando por socorro. Muitos do grupo sobreviveram à avalanche, mas agora eram esmagados pelo peso da neve, que endureceu rapidamente e virou gelo glacial, mais denso e resistente que concreto. Os sobreviventes perderam a esperança de resgatá-los. Um a um, as vozes sumiam enquanto as pessoas sufocavam sob o gelo. Foi brutal, devastador e chocante. As coisas podem sair do controle rapidamente, seja nas montanhas ou em nossas vidas diárias. Uma das maiores ameaças que enfrentamos hoje é que nossas informações pessoais estão sendo expostas online. Você já se pesquisou no Google? É surpreendente quanta informação pessoal, como nome, e-mail e telefone, está acessível para compra. Todos recebemos ligações de spam. Já pensou de onde vem? Empresas de corretagem de dados coletam e vendem suas informações para golpistas, spammers e ladrões de identidade. E não só empresas suspeitas fazem isso. Às vezes, são organizações em que confiamos. Recentemente, o Vazamento Nacional de Dados Públicos comprometeu mais de 2,9 bilhões de registros, expondo nomes completos, endereços, números de telefone e até números de CPF. Por isso, uso a Aura, patrocinadora do vídeo de hoje. A Aura me protege ao identificar quais corretores de dados têm meus dados e enviar pedidos automáticos de exclusão. Limpar minha pegada digital reduz ligações de spam e protege melhor contra hackers. Assim, minhas informações pessoais não ficam vulneráveis. E você também deveria fazer o mesmo. Acesse aura.com/extreme para experimentar gratuitamente por 2 semanas. O link está na descrição.
Voltando à situação de pesadelo no Pico Lenin, dos 45 alpinistas originais, restaram apenas 2, provavelmente em choque e pânico, lidando com ferimentos e tentando ver se mais alguém sobrevivera. Cambaleando montanha abaixo, os 2 chegaram ao acampamento, um dizendo: "Eles estão todos mortos." Os alpinistas do acampamento ficaram confusos. Eles dormiram durante o terremoto e não sabiam da avalanche, que matou muitos poucos milhares de metros acima do pico. Quando os resgatistas chegaram, já era tarde. Por dias, helicópteros soviéticos sobrevoaram o acampamento em busca de sobreviventes. Cerca de 4 corpos foram encontrados. Avançando para 2008, apenas um corpo foi recuperado do Pico Lenin. Fico chocado que tenha levado 35 anos até que a geleira na montanha começou a derreter para que finalmente conseguíssemos encontrar pelo menos alguns dos restos mortais daqueles que morreram naquela noite fatídica. K2 é a segunda montanha mais alta do mundo, com 8.611 metros apenas, 238 metros mais baixa que o Everest. Mas mesmo sendo mais baixa, é definitivamente uma montanha mais mortal. Ela tem as maiores taxas de fracasso entre todas as montanhas, e às vezes esse fracasso significa morte. Para escalar o K2, é necessário permissão do governo do Paquistão. Normalmente, essas permissões são raras, porque o governo não quer muitas pessoas na montanha ao mesmo tempo, mas, por algum motivo, em 1986, o governo estava concedendo mais permissões do que o normal. O governo não sabia que estava concedendo permissões para morrer. Com mais permissões, houve mais montanhistas nas encostas no verão de 1986 do que nunca. Mais alpinistas certamente fizeram com que 27 pessoas chegassem ao topo naquele ano, mas também em mais mortes. Para cada 2 que chegaram ao topo, um morreu tentando. 13 pessoas perderam a vida, o dobro de qualquer ano anterior. No início do verão, havia 2 americanos que queriam ser os primeiros a chegar ao topo, só que eles queriam se desafiar ainda mais, escalando a impossível face sudoeste. John Smellish e Alan Pennington estavam em uma parte fácil da escalada, em 21 de junho de 1990, sem que John e Alan soubessem. O sol derreteu o gelo mais acima, fazendo uma enorme e perigosa pedra despencar montanha abaixo. A pedra desencadeou uma mini avalanche que arrastou os 2 para longe. Socorristas correram para ajudar ao ver a avalanche. Encontraram e desenterraram Alan rapidamente, mas ele já havia morrido por graves danos internos. John teve ainda menos sorte. A neve levou seu corpo para longe e fora do alcance dos socorristas. O corpo de John continua congelado na encosta da montanha. Acho que, se soubesse da morte dos primeiros alpinistas da temporada, talvez eu tivesse desistido. Mas para as várias outras expedições, eles simplesmente achavam que era apenas uma questão de estar no lugar errado, na hora errada. Mal sabiam eles que todos naquela montanha estavam no lugar errado, na hora errada. Apenas 3 dias depois, um casal francês casado, Maurice e Liliane Barrard, chegou ao cume. Liliane ainda fez toda a escalada sem usar oxigênio, tornando-se a primeira mulher a chegar ao topo do K2. O casal, alpinistas experientes, já havia escalado vários picos do Himalaia. Por isso, me pergunto por que decidiram chegar ao topo tão tarde. Porque ao descerem, já era noite e mal enxergavam. O casal e outros 4 alpinistas montaram uma barraca de emergência no pico íngreme para passar a noite. Ao amanhecer, o casal desapareceu. Sem deixar rastros, os 2 alpinistas experientes caíram da borda do cume, despencando centenas de pés, até a morte na escuridão, onde ninguém viu ou ouviu nada. Encontraram o corpo de Liliane em 3 semanas, mas Maurice só foi achado após 12 anos. Com o avanço da temporada, outros alpinistas também tiveram destinos angustiantes, evidenciando o perigo constante das encostas do K2. 2 alpinistas poloneses alcançaram o cume à tarde, mas estavam exaustos após a escalada. O ar rarefeito os matava lentamente, e eles sabiam. Se não descessem rápido, seus órgãos falhariam por falta de oxigênio. O ar rarefeito nessas altitudes também causa tontura, como se estivesse bêbado. Um dos alpinistas, Tadeusz Piotrowski, perdeu o equilíbrio, caiu, levantou-se, tropeçou novamente e escorregou da estreita crista próxima ao cume.
Seu parceiro teve que ficar ali parado e assistir ao corpo do amigo bater em pedra após pedra antes de cair abaixo das nuvens e desaparecer de vista. Preciso te contar sobre a maior catástrofe no K2 no início de agosto. A temporada de escalada terminava e 7 alpinistas se encontraram por acaso tentando alcançar o cume em um intervalo de 24 horas. Julie Tullis e o cameraman Kurt Dimberger filmavam para um programa de TV alemão em uma das primeiras transmissões do cume do K2. Julie e Kurt alcançaram o topo, mas na descida, fortes tempestades ameaçaram o retorno. Quando Julie voltou ao acampamento, 4 a quase 8.000 metros, seus dedos das mãos e pés estavam dormentes, sinal de início de congelamento. Os outros 6 alpinistas no acampamento já estavam encolhidos nas barracas, tentando se proteger dos ventos de 160 km por hora que rasgavam e puxavam o tecido das barracas. O nariz e os dedos de Julie estavam ficando pretos, sinal de que o congelamento avançava enquanto ela ainda viva. Ela também disse que não enxergava direito. Quem já havia escalado sabia que isso era mau sinal. O cérebro dela estava inchando, sintoma grave do mal da altitude. À medida que a condição de Julie piorava, os 7 não tiveram escolha, a não ser se amontoar juntos durante a noite, tentando dormir um pouco em meio à tempestade uivante. Mas eles estavam isolados, sem nada. Naquela altitude, o corpo precisa de cerca de 5,5 litros de água diários para evitar que o sangue engrosse. O grupo sabia que precisava agir rápido. Pela manhã, Julie estava morta. Horrivelmente, o excesso de água nos pulmões dela a matou durante a noite, tirando sua respiração aos poucos. Mas a tempestade ainda estava furiosa. Os alpinistas estavam presos. Eles permaneceram na barraca com o corpo de Julie por mais 3 dias, sem conseguir dormir, se mover ou até derreter a neve com a boca. No dia 10 de agosto, 4 dias após a tentativa de chegar ao cume, o grupo decidiu que precisava se mover, ou então ficariam congelados no tempo, assim como Julie. Mas durante esses 3 dias de espera, outro alpinista, Alan Rouse, estava quase inconsciente e delirando. Ele não sabia a diferença entre realidade e sonhos, e os alpinistas sabiam que era impossível levá-lo. Então, eles tomaram a difícil decisão de deixar Alan para trás para morrer da mesma forma que Julie. Os 5 alpinistas restantes partiram na neve ofuscante, e com a temperatura de menos 20 graus Fahrenheit, mas a poucos metros da barraca, mais 2 alpinistas desabaram, caindo fora da trilha. Eles não puderam ser reanimados. Uma das alpinistas atrás do grupo, Dobroslava Wolf, parou de se mover congelada em pé. Quando os alpinistas japoneses retornaram 1 ano depois, ela seguia congelada no mesmo lugar, presa às cordas, onde morreu pelo frio extremo. Agora restavam apenas 2. Enquanto a dupla lutava contra as alucinações, Kurt e Willie Bauer conseguiram descer até o acampamento 3, a 24.000 pés, mas o acampamento havia sumido, levado pela tempestade. Eles esperavam encontrar água e calor, mas encontraram apenas chão frio e duro, nada e ninguém para recebê-los. Eles foram obrigados a seguir até o acampamento 2 antes que o frio os matasse. É impressionante que Kurt e Willie tenham sobrevivido e conseguido retornar em segurança, mesmo pagando um preço alto. Ao chegarem ao acampamento 2 a 6.400 metros, os outros alpinistas ficaram horrorizados com o que viram e ouviram, que tinham dedos e nariz pretos. Ambos estavam completamente fora de si, delirando sobre água, tempestades e corpos congelados, mas de alguma forma eles estavam vivos. Após semanas de cuidados médicos e a amputação de vários dedos, das mãos e dos pés, ambos sobreviveram para contar a história horrível do que aconteceu no K2, naquele verão, quando a montanha decidiu revidar. Vamos continuar indo de mal a pior. Se vamos falar de tragédias nas montanhas, precisamos citar a mais alta do mundo, certo? O Monte Everest é o mais mortal, com quase 4 vezes mais mortes que qualquer outra montanha do Himalaia. Mas um ano, 1996, se destaca entre os demais. Todo ano, dezenas de pessoas chegam ao acampamento base abaixo do Everest, a cerca de 5.200 metros de altitude. Em 2024, eu fui um deles, e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Você verá todos os alpinistas indo ao Nepal de março a maio,
esperando escalar o topo do mundo. Mas as encostas estão tomadas pelos corpos de quem ficou no acampamento base esperando ter sorte. Em 1996, as empresas Adventure Consultants e Mountain Madness guiavam 8 alpinistas cada ao topo, com 8 ou 9 sherpas nepaleses por grupo para carregar o equipamento. Os tanques de oxigênio, as barracas, as cordas e basicamente tudo o que você precisa para não morrer enquanto tenta a escalada. Rob Hall e Scott Fisher eram os guias das empresas. Rob Hall e Scott Fisher conheciam bem a montanha. Todos já tinham liderado equipes ao topo antes, conheciam as trilhas, os perigos e estavam prontos para qualquer situação. Mas neste ano, Scott Fisher e Rob Hall não estavam preparados para o que encontrariam no topo. Em 10 de maio, as condições pareciam quase perfeitas para o cume. O céu estava perfeitamente azul, sem nuvens, nem mesmo um sussurro de vento naquele dia. O grupo estava entusiasmado quando saiu do acampamento 4 a cerca de 7.900 metros naquela manhã, sabendo que tocariam o topo do mundo antes de dormir novamente. Mas mesmo com o cume tentadoramente perto, tanto Rob quanto Scott sabiam que havia muitos lugares onde algo poderia dar errado, e começou a dar errado logo naquele dia. Ao subir, Scott e Rob notaram que seus sherpas não haviam colocado as cordas para os alpinistas. Mas isso não seria um grande problema, certo? Foi só um atraso de 1 hora enquanto os sherpas preparavam a rota, mas às vezes isso já faz toda a diferença. Então eles chegaram ao degrau Hillary, uma crista famosa a 8.800 metros de altitude e a apenas 20 minutos do topo, mas é a parte mais técnica e perigosa de toda a escalada. Os 2 lados da crista caem por milhares de pés, e ali há um gargalo, permitindo a passagem de apenas um alpinista por vez. Se você for o último na fila, pode esperar horas pelos alpinistas à frente. Enquanto isso, o cume estava próximo, mas inacessível. No degrau Hillary, o grupo esperou devido ao atraso causado por quem já descia após alcançar o topo. A essa altura, o dia estava rapidamente escapando deles. Normalmente, para chegar ao topo com segurança e ter tempo suficiente para descer de volta ao acampamento, você precisa alcançar o cume e sair antes das 14 horas. Quando o congestionamento no degrau Hillary diminuiu, já eram 15 horas. Uma leve neve começou a cair. Enquanto alguns seguiram ao pico, outros esperaram o congestionamento diminuir. Rob e parte de sua equipe alcançou o topo, mas a comemoração foi breve. Lá no alto da montanha, você está na chamada Zona da Morte, sem proteção contra os elementos. A pressão é fraca e o oxigênio no ar é insuficiente para sobreviver. Na Zona da Morte, por muito tempo, surgem alucinações, falta de concentração e dificuldade para respirar, fazendo o cérebro desligar. Ou seja, não é aconselhável tentar uma das escaladas mais difíceis quando seu cérebro está falhando. Os guias Rob e Scott perceberam que já era tarde e tentaram convencer os clientes a voltar ao acampamento. Mas com o cume a apenas alguns minutos de distância, muitos dos alpinistas ignoraram seus guias para seguir até o final. Com a luz sumindo, Scott e Rob tomaram decisões de vida ou morte sem saber que definiam seus próprios destinos. Doug Hansen, cliente de Rob, chegou ao degrau de Hillary quando a neve começou. Rob tentou convencê-lo a descer, mas Doug só balançou a cabeça e apontou para o topo. Sem palavras, ficou evidente que ninguém faria Doug desistir de seu sonho. Doug ignorou sherpas e guias e alcançou o topo do Everest após as 16 horas. Scott, enquanto isso, estava ocupado o suficiente com seus próprios clientes. Devido a atrasos e congestionamentos, ele só conseguiu levar sua equipe ao topo às 15h45, bem depois do prazo limite. Outros do grupo notaram que Scott apresentava sinais de mal da altitude, perdendo o foco no pior lugar da montanha. Não era culpa dele tomar decisões inseguras, seu cérebro não funcionava direito. Não sei como avaliar as ações de Rob e Scott naquele dia. Foram corajosos ao ajudar clientes a subir em meio à tempestade no fim do dia ou ingênuos? Rob continuava ajudando sua equipe a descer do topo e nesse momento já era quase 18 AU. Lembra da neve leve que mencionei? Agora virou uma tempestade, com gelo atingindo os alpinistas a 110 km por hora. Mesmo com roupas de inverno,
O vento tirava o calor dos alpinistas, resfriando seus núcleos e arriscando órgãos vitais. A visibilidade caiu para zero e, além da neve intensa, a visão de todos ficou turva, pois o frio extremo contraiu as veias em seus globos oculares. Tudo parecia dar errado para todos no Everest. O clima e o tempo estavam contra eles. Até seus próprios cérebros eram inimigos. Muitos alpinistas se afastaram na tempestade, perdidos ou desorientados pelo frio e altitude. Por causa da tempestade severa, os guias turísticos não tiveram escolha a não ser descer para o acampamento 4 e torcer para que os alpinistas perdidos encontrassem o caminho de volta sozinhos. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, ficou claro o que aconteceu na noite anterior. Doug, que havia ignorado seus guias, simplesmente estava desaparecido. Até hoje, o corpo de Doug nunca foi encontrado. Rob acordou cedo em 11 de maio e percebeu dificuldade para respirar. Ao tirar a máscara, notou que o pouco oxigênio não passava pelas grossas camadas de gelo formadas. Rob arrumou a máscara, mas às 9 horas, suas mãos, já queimadas pelo frio, não conseguiam mais usar as cordas e o equipamento para descer. Em vez disso, ele fez uma última ligação pelo rádio para sua esposa grávida no acampamento base. "Durma bem, meu amor", disse ele. "Por favor, não se preocupe." Eles escolheram o nome do filho, que ainda não nascera, e ele adormeceu. Dormindo, ele congelou onde estava. Uma equipe de resgate achou seu corpo semanas depois, junto com a equipe de filmagem do IMAX, que fazia um documentário, mas a esposa de Rob pediu que o deixassem lá, pois era onde ele sempre quis estar. Ao final, 8 pessoas morreram naquela noite. Eles tinham congelado sob a neve em algum ponto da trilha, ou talvez tivessem caído das encostas íngremes do Everest, tentando voltar para um lugar seguro. Muitos corpos não foram recuperados após aquela noite fatal. O que fazer quando a montanha que você tenta escalar insiste em te matar? Esta história chocante mostra o quão mortal uma montanha pode ser. Para ser sincero, essa é a história que mais me assusta como a pior forma de morrer. Em 1936-10, alpinistas experientes queriam enfrentar um dos últimos desafios dos Alpes suíços. Havia um motivo para ser o último desafio. Era a escalada mais difícil e mais mortal de toda a cadeia, a face norte da montanha Eiger. Além do Matterhorn, ou a montanha Toblerone, como você talvez conheça, o Eiger é um dos picos mais reconhecíveis do país. As pessoas já tinham alcançado o pico 50 anos antes, mas em 1936 ninguém tinha conseguido escalar a face norte da montanha, o Paredão da Morte, como costumavam chamar. São 1.800 metros de rocha escorregadia com gelo e pedras soltas. Como se não bastasse, avalanches ou deslizamentos estão sempre prestes a cair sobre você. Admiro esses alpinistas, embora muitas vezes me surpreenda. O que os motiva a ir tão longe? Talvez seja pelo desejo da medalha olímpica de escalada. 2 alpinistas alemães acabaram de receber a medalha por escalar o Matterhorn. Talvez quisessem entrar para os livros dos recordes ou o desafio fosse irresistível, mas era uma grande tarefa, não algo para ser levado levianamente. Ano após ano, alpinistas enfrentavam o desafio de escalar seus 3.970 metros, e todo ano a montanha tirava muitas vidas. Na comunidade de alpinistas havia muito debate sobre a melhor forma de escalá-la. Se você escalasse no verão, sempre havia o risco de pedras caindo. Pelo menos o clima era melhor. No inverno, as pedras estariam congeladas, mas você enfrentaria tempestades de neve e muito gelo. Como decidir? Será que é hora de decidir no cara ou coroa? Por algum motivo, os alpinistas acharam que o verão seria melhor, mas a tragédia os atingiu em julho antes do início. Durante um treino de escalada, ao testar o equipamento, um integrante da equipe caiu e morreu na hora. Então o tempo piorou, como se a montanha os avisasse. A equipe esperou alguns dias, mas, como não melhorou, 5 alpinistas foram para casa. Isso deixou 2 alemães e 2 austríacos. Eles eram Andreas Hinterstoiser, Willi Angerer, Ed Rainier e Toni Kurz. Todos com idades entre 23 e 27 anos, cada um deles era um alpinista experiente. Eles eram guias de montanha. Eles tinham todo o equipamento mais moderno, embora talvez não tivessem tanta comida e água quanto precisavam.
Em cada mochila, os alpinistas tinham dezenas de mosquetões, centenas de pés de corda, pão, bacon e algumas sardinhas. Eu teria levado mais corda e deixado as sardinhas, mas essa é só minha opinião. No sábado, 18 de julho, as nuvens sumiram e a escalada finalmente parecia possível. O pequeno grupo de 4 alpinistas começou a subir a montanha às 2h. Na vila de Alpiglen, na base do Eiger, multidões usavam telescópios para ver a equipe escalar a parede da morte. Antes que tivessem avançado muito, Andreas Hinterstoiser escorregou da corda e caiu 36 metros após uma pequena queda de pedras. O impressionante é que Andreas não se machucou. O mais impressionante é que eles decidiram continuar. No segundo dia da escalada, parecia que tudo ia bem. Andreas cruzou milagrosamente um grande vão com um mecanismo engenhoso de corda, mas após a travessia, puxaram a corda para cima. Mas o que eles não perceberam foi que esse seria o erro fatal deles. Sem aviso, tudo foi de mal a pior. Ao olharem para cima, a equipe viu pedras caindo sobre eles, mas na face íngreme da parede norte não há abrigo. Uma pedra atingiu o ombro de Willie, causando sangramento. Apesar de parecer leve, a equipe optou por descansar mais uma noite para avaliar seu estado pela manhã. Ao acordarem, os alpinistas perceberam que o ferimento de Willie estava pior do que pensavam e decidiram desistir e descer o penhasco. Logo perceberam que sair seria mais difícil. Não podiam voltar pelo mesmo caminho, pois a corda sumira. Haviam puxado a corda sem imaginar que precisariam dela de novo. Em vez disso, eles foram obrigados a correr um risco e usar cordas para descer o penhasco. Mas lembre-se de que isso foi em 1936, e eles não tinham todo o equipamento sofisticado que os alpinistas têm hoje. Eles simplesmente amarraram as cordas ao redor dos corpos e usaram o atrito da corda para baixar lentamente seus corpos pela borda do penhasco. Não foi fácil. As nuvens baixas congelaram na montanha, cobrindo tudo com uma perigosa camada de gelo escorregadia. Willie foi primeiro, mas faltou corda para ele começar. Então Andreas cometeu outro erro fatal. Se desacoplou da corda para dar mais folga para Willie. Mas assim que fez isso, uma avalanche enorme desceu pela face do penhasco e arrastou Andreas, que caiu centenas de metros até a morte nas rochas abaixo. O resto da equipe não conseguiu reagir, pois a neve foi arrastando os homens, um por um, montanha abaixo. Willie caiu, bateu a cabeça em uma pedra e morreu na hora. Centenas de quilos de neve molhada pressionaram Ed contra a rocha, puxando-o para baixo enquanto a corda sufocava seu fôlego. Ed morreu em segundos, esmagado pelo próprio dispositivo de segurança. De alguma forma, Tony saiu ileso da avalanche, mas ficou preso no fim da corda, com seus amigos mortos pendurados abaixo. E com as nuvens cobrindo a visão, ninguém lá embaixo sabia da tragédia que matou 3 dos seus amigos de uma só vez. Com um grande peso ameaçando puxá-lo para baixo, Tony precisou tomar a difícil decisão de cortar a corda, fazendo com que Ed e Willie caíssem no vazio abaixo. Após 3 dias, quem estava no chão ficou preocupado, pois não viam o grupo há muito tempo. Os socorristas decidiram investigar o ocorrido, mas o mais surpreendente foi encontrar Tony ainda vivo e incapaz de se mover, subir ou descer. Após dias no frio intenso, sua mão e braço estavam totalmente congelados e os socorristas não conseguiam alcançá-lo. Em vez disso, eles jogaram uma corda para ele, que levou 3 horas para amarrar usando a mão congelada e inútil. Com isso, os socorristas subiram, mas não foi o suficiente. Eles chegaram a poucos metros do corpo de Tony. Um socorrista, esticando-se, tocou o pé de Tony com um machado de gelo, mas havia um nó grosso na corda, grande o bastante para impedir que ela passasse pelo mosquetão do equipamento de Tony. Como os socorristas estavam pendurados na corda, não podiam desamarrá-la e ficaram presos. Tony implorava por ajuda, suplicando para que seus socorristas o tirassem dali, mas os homens não podiam fazer nada além de assistir Tony perder a consciência lentamente, repetidas vezes. Após Tony perceber que não conseguiriam alcançá-lo, respirou pela última vez e disse: "Não aguento mais." Tony perdeu a consciência e morreu. Seu corpo congelado, tragicamente a poucos metros da segurança. Enfrentar todo aquele pesadelo e ficar a poucos metros da segurança
é devastador. Considero pessoalmente uma das formas mais trágicas de morrer. Alpinistas experientes levaram alguns dias para recuperar os corpos dos 4 homens e, em homenagem a Andreas, nomearam uma seção da escalada de travessia Hinterstoiser. 2 anos depois, a face norte finalmente seria conquistada. Mas é a tragédia que todos lembram sobre a parede assassina da montanha Iger. Dizem que cada corpo morto, que jaz nas encostas das montanhas ao redor do mundo, já foi um sonhador motivado. Penso se buscar sonhos pode significar, às vezes, correr atrás de um pesadelo. Apoie o canal, tornando-se membro e ganhe benefícios exclusivos. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.